no Evangelho de Marcos, considerado pela maioria como o mais antigo de todos os evangelhos, o mais próximo das ocorrências descritas. Evangelhos de Mateus, de Lucas e de João. E é em Marcos 9, no verso 14 que eu quero ler. Diz assim: quando eles, depois da transfiguração, quando eles se aproximaram dos discípulos, descendo lá do alto monte, viram numerosa multidão ao redor, aquela muvuca, e viram que os escribas discutiam com os discípulos que tinham ficado lá embaixo no sopé da montanha. E logo toda a multidão, ao ver Jesus, tomada de surpresa, de susto, correu para ele e o saudava intensamente. Então ele foi direto andando na direção dos escribas, parou diante deles e os interpelou. Os escribas, os doutores das Escrituras: o que é que vocês estão discutindo com os meus discípulos? Qual é a discussão da religião com os meus discípulos? Por que que vocês aproveitam a minha ausência para criar uma tentativa de constrangimento, de demovimento deles, da fé que eles vêm aprendendo? O que é isso? Por quê? Qual é o tema? Fala comigo. Vem aqui, conversa comigo. E então no meio da multidão, respondeu: mestre, eu trouxe o meu filho até aqui, porque ele é possesso de um espírito mudo. E este, onde quer que o apanhe, o espírito mudo, onde quer que o apanhe, lança-o por terra. E ele espuma, rilha os dentes e vai morrendo, definhando, secando, como ele está. Eu roguei aos teus discípulos que o expelissem do meu filho e eles não puderam. Então Jesus lhes disse: ó geração incrédula, até quando estarei convosco? Até quando vos sofrerei? Trazei-me a criança, o jovem. E trouxeram-lhe. Quando o jovem, viu a Jesus, o espírito imediatamente o agitou com violência e, caindo ele por terra, revolvia-se espumando. Perguntou Jesus ao pai do menino: desde quando isso vem acontecendo? Desde quando isto vem acontecendo? Há quanto tempo isto lhe sucede? Então disse o pai do menino: desde a infância isso vem acontecendo com ele. Ele nunca viveu de outro modo, a não ser com esta opressão. E muitas vezes esse espírito o tem lançado no fogo, ou então na água, com a intenção de o matar. Mas se tu podes fazer alguma coisa em favor dele, tem compaixão de nós, por favor, e ajuda-nos. Ao que Jesus respondeu:
se podes, tudo é possível ao que crê. Imediatamente o pai do menino exclamou com lágrimas: eu creio, ajuda-me na minha falta de fé. Eu creio, ajuda-me na minha falta de fé. Vendo Jesus que a multidão concorria, que ia virando um show, um espetáculo de observação, repreendeu o espírito imundo, dizendo-lhe: espírito mudo e surdo, eu te ordeno, sai deste jovem e nunca mais tornes a ele. E ele, o jovem, ou ele, o espírito, clamando, agitando muito, saiu, deixando o jovem como se estivesse morto, ao ponto de muitos dizerem: morreu, morreu, morreu. Mas Jesus, tomando o jovem pela mão, o ergueu e ele se levantou. Quando entraram em casa, os seus discípulos lhe perguntaram em particular: por que não podemos nós expulsar aquele demônio? Jesus lhes respondeu: é que esta casta não pode sair senão por meio de oração. De oração. É interessante como o texto todo gira em torno do crer, em torno da fé. Jesus, Pedro, Tiago e João estão descendo do alto monte onde houve a transfiguração, conforme o contexto antecedente. E quando chegam, encontram aquela multidão, uma discussão, os escribas muito mais bem preparados e argumentativos, oprimindo os discípulos de Jesus que tinham ficado lá embaixo. E a questão toda tinha a ver com a impotência. Eles não tinham conseguido expulsar o demônio do filho do homem que pedira ajuda. E certamente foi a partir dessa primeira frustração desses discípulos que os escribas começaram a levantar dúvidas, a pisar na autoestima deles, a mostrar e argumentar que eles não representavam nenhum nome de poder, porque tinham mandado o espírito imundo sair e o espírito não lhes obedecera, e que eles eram apenas servos e discípulos da seita de um louco, e que os verdadeiros exorcistas de Israel exorcizavam, mas cumpriam determinados ritos que eles nem conheciam, devem ter feito pouco, como quisessem e como podiam, do que tinha acontecido naquele show de impotência, de inexperiência dos discípulos. E a multidão assistindo perplexa, aquele embate, aquele MMA entre religião e marginalidade espiritual. E quando Jesus chega, eles afluem sobre ele. Jesus atravessa a multidão, vai direto interpelar os escribas: o que é isso? Por que vocês estão fazendo isso? Que história é essa? Então, sem que os escribas sequer respondessem, o pai do menino ergue a voz e diz: isso tudo aconteceu em torno dessa questão, do meu filho, e contou a história que eu acabei de ler. E o desfecho é esse. Ele conta a história, a impotência dos discípulos, ele toma Jesus pelos discípulos. Por isso ele já chega na dúvida, porque o comportamento dos discípulos levanta dúvidas sobre Jesus. Guarde isso. O comportamento dos discípulos levanta dúvidas acerca de Jesus. O comportamento dos discípulos sempre levanta dúvidas acerca de Jesus.
Por isso ele diz, eles não puderam expeli-lo. Mas, se tu podes alguma coisa, qualquer coisa, porque é assim que um pai e uma mãe desesperados fazem. Procuram qualquer recurso em qualquer lugar. Então tinham ido lá por causa de Jesus. Chegaram, Jesus não estava, estavam os discípulos. Uma multidão e os escribas interpelando os discípulos, provocando. Chega essa situação concreta, é posta diante dos discípulos de Jesus, eles se manifestaram impotentes e os escribas bateram neles veementemente. Até que Jesus aparece e o homem tinha visto o encurralamento, a impotência dos discípulos de Jesus, como eles não tinham podido fazer nada contra as duas castas que estavam ali, a casta dos demônios e a casta dos religiosos, dos escribas, impotentes ante as duas castas. Então o homem, ao contar a história, vira-se para Jesus e lhe diz isso. É um tormento desde a infância. Desde a infância. E ele por muitas vezes quase morreu. E o estado dele é de definhamento, enfraquecimento, ele vai morrer. Mas, se tu podes alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. Porque a impotência, a fragilidade, a dúvida e o acuamento dos discípulos levantou sérias dúvidas acerca de Jesus para esse paizinho frustrado de coração. Ele levou o garoto lá por causa de Jesus originalmente. Jesus não estava, o que sobrou? Sobrou a igreja, sobraram os discípulos. E os discípulos sem conhecimento, sem experiência, sem fé, sem conhecimento espiritual, lutando aquela luta na carne e no sangue, provavelmente querendo se mostrar para os escribas, muito mais preocupados em não serem um fracasso diante do olhar observador dos escribas da religião judaica, dos doutores da religião judaica, dos mestres, do que propriamente libertar o menino da sua agonia e libertar aquele pai daquela aflição. É quando as coisas reais do mundo espiritual ficam de lado diante das lutas, das preocupações, dos embates, das guerras, das distrações da raiva, do ódio, da competição e da disputa no ambiente dos acontecimentos, que distrai o foco da vida, da fé, leva a gente na direção errada e a gente acha que dá para combater o mal distraído em relação a ele. A gente acha que dá para vencer o mal pensando de maneira maligna em como vencer o outro que comigo compete. É quando a gente acha que pode vencer o mal por fórmula, por autoridade delegada. É quando a gente acha que pode vencer o mal estando com a mente totalmente sequestrada por outro tema, por outro assunto, por outro interesse, por outra disputa. Aí não dá para vencer o mal com o mal. Não dá para expulsar demônios pensando em que se quer expulsar o demônio por causa da nossa própria reputação.
especialmente se trata de gente séria, não de cordeiros em pele de ovelha, mas em ovelhas em peles de ovelhas, cujo poder está em que ela não se distraia de ser ovelha. Eis que eu vos envio como cordeiros para o meio dos lobos. O princípio é esse. É não se distrair de quem você é. Você é um cordeiro enviado pelo Cordeiro de Deus, que também é o leão de Judá. Eis que eu vos envio. Não se distraia. Não queira brigar a briga dos lobos. Não discuta os temas dos lobos. Não permita que eles desviem o foco do seu pensamento do cerne dos significados e das importâncias e dos sentidos, levando você para uma guerra paralela onde nada é salvo, onde apenas tudo é perdido. Não consinta nisso. E foi isso que eles conseguiram fazer. Distrair os discípulos da verdadeira luta que tem a ver com solidariedade, carinho, humanidade, despreocupação total consigo mesmo e foco absoluto no ser doído. Que foi o que Jesus fez. Jesus desceu, andou na direção dos que distraíam o mundo e a verdadeira luta espiritual, chamando aquilo para um conflito de competições e de empoderamentos e de demonstrações, e que não libertava ninguém, era como guerra acadêmica e teológica, não produz nenhum resultado, não liberta ninguém, não cura ninguém, não melhora ninguém, o povo não fica nem sabendo, mas os que deveriam estar ajudando ao povo se distraem da questão essencial da vida, que é amar a Deus no próximo. Então chega Jesus, interpela os escribas, vira de costas e anda na direção do Pai. E pergunta: há quanto tempo isto lhe sucede? Essa é uma pergunta de interesse, de amor. Há quanto tempo? Essa história tem que ser conhecida. Interesse pela história dos outros ajuda a curar os outros. Há quanto tempo isto lhe sucede? Entender a viagem, o drama, a angústia dos pais, desse dependente, desse codependente, que é o pai da família. Como o menino não falava. Há quanto tempo isto lhe sucede? Perguntou Jesus. Quanto tempo? Desde a infância. E a vida com ele tem sido um inferno. Porque esse espírito às vezes tenta afogá-lo, às vezes queimá-lo. E o espírito só fazia isso porque essa pulsão estava dentro do menino, é claro. Essa pulsão autodestrutiva. Essa agonia inexplicável. Que o desesperava tanto que ele queria desaparecer. E a força maligna nele se utilizava de toda essa desistência da vida para gerar uma proatividade suicida no rapaz. E aí, Jesus ouve. E enquanto ouvia, a conclusão do pai, dizendo mais, é uma adversativa. Até aqui foi uma miséria de vida, mas até aqui não só a vida foi uma miséria, mas os teus discípulos também foram impotentes. Mas se tu podes alguma coisa,
alguma coisa, qualquer melhoria. Se tu podes alguma coisa, tem compaixão. Porque o homem sentira que com Jesus era diferente. Os discípulos tinham discutido sobre demônios, expulsão de demônios, castas malignas, métodos de exorcismo, e ninguém tinha enxergado o menino. É Jesus quem desmonta os poderes dessas castas, da casta religiosa, que só queria discussão, da casta espiritual, que se fortalecia na confusão, e da casta de descrença que se instalara no coração dos discípulos, que perderam o foco no amor humano e se distraíram com as brigas da religião. Aí reina o ambiente aonde o dominador perverso se estabelece com autoridade total. O homem, todavia, se impressiona com a solidariedade de Jesus, que quer saber a história do menino. Desde quando isso acontece? O que aquilo produzira no ambiente familiar? E é daí que vem essa adversativa da pequena esperança. Mas se tu podes alguma coisa, se podes alguma, está cheio de relatividade. Não há certezas e nem há qualquer dimensionamento de aonde chega esse poder, que alcance tem Jesus sobre a vida humana. Se tu podes alguma coisa, há milhares, milhões de pessoas que procuram Jesus só por causa do se tu podes alguma coisa. Na realidade eu não sei não, mas não custa nada. Se tu podes alguma coisa, então tem compaixão de nós. E Jesus não fica ofendido com a falta de fé de ninguém. Não fica ofendido. É normal. O que não é normal é ter fé. Por isso que fé é dom de Deus, é graça de Deus, é emulação divina em nós. Porque com a inteligência e com a percepção das dificuldades atuais e futuras de qualquer tempo da existência, o Homo sapiens desenvolveu ansiedade e desenvolveu necessidade de acumulação. Tudo tinha a ver com sobrevivência. O Homo sapiens é um ser de sobrevivência. E toda a intuição dele trabalha nessa direção. Ele não aprendeu a confiança. O Homo sapiens sapiens, também chamado de Homo psíquicos por Paulo, precisa aprender a se tornar Homo pneumáticos, que é esse homem do espírito, da confiança e da fé, e que não só sabe do mundo real e da natureza e das suas dificuldades, mas também sabe que o Pai Celeste sabe. E confia. Faz a sua parte sem desespero, com confiança. Jesus, portanto, sabe que o normal é não crer. Sabe que o anormal é crer. E não fica zangado com quem não consegue crer. A religião é que fica com raiva, que não conseguiu provar Deus, demonstrar Deus. Aí chama o cara de ateu e o condena ao inferno. Porque ele
não consegue crer, não conseguiu crer. Tem uns até que gostariam, mas não chegaram lá. Ou tiveram traumas bastante para não se aventurar. E tem aqueles que não sabem nem o que crer significa. Só sabem o que crer não significa, porque só viram coisas ruins. Em nome do crer. Só viram o não pensar, o não sentir, o não solidarizar-se, o não se importar. E então descreram de tudo quanto diga respeito a crer. Porque não viram esse crer se transformar em fruto da fé. Então se tornaram ateus da mentira. Eles não creem, não é em Deus, eles não creem é na mentira em nome de Deus e desse Deus cultuado com mentira. Mas Jesus não fica zangado porque você não crê. Ele é solidário com a sua dor. Mas se tu podes alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. E ele não disse, então vá, pense durante uma semana sobre o que você acabou de dizer, depois volte quando você tiver fé. Não, eu consigo ver um olhar iluminado e um sorriso generoso, compassivo, misericordioso na face de Jesus, ouvindo o homem dizer isso no inferno. Mas se tu podes alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. E Jesus, com aqueles olhos limpos, cristalinos, luz pura, de amor, olhando para ele, vendo a limitação dele, sorriu o sorriso da bondade que abraça e diz, se podes, oh filho, tudo é possível ao que crê. Tudo é possível ao que crê. Então o homem entende que ele, o homem, deveria crer e que não só tudo era possível ao que crer, mas também era possível crer. E o homem creu em ambas as coisas, que não só tudo é possível ao que crer, mas o homem creu que quem chega naquele nível, quem faz esse movimento, já está andando por fé, está apenas ainda frustrado, porque o que busca e pretende não foi atingido, mas o coração dele já é movido por essa esperança redentora. Se tu podes alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. Ao que Jesus lhe respondeu, se podes, tudo é possível ao que crê. Imediatamente o pai do menino exclamou com lágrimas. Com lágrimas. Veja como tudo sai da discussão teológica, acadêmica, com os escribas, os fariseus, os discípulos querendo mostrar sua potência exorcista, carismática em nome de Jesus, e os escribas desconstruindo, distraindo, desmontando tudo, e eles largam o cuidado pelo ser humano, todo arrebentado e por um pai sofrido, e ficam tentando expulsar demônios em estado de beligerância e discussão com os escribas da religião. Nenhum demônio sai, o demônio gargalha de ver a falta de amor, de compaixão, de misericórdia. Foi a ênfase do pai do menino. Se tu podes alguma coisa, tem compaixão. Porque até ali não tinha havido compaixão, só discussão. Só temática, se existe demônio, não existe demônio, se o demônio sai, se o demônio não sai. E a vida humana esquecida na sua agonia. E agora o homem vê amor.
Antes do demônio sair, o pai do menino derrama lágrimas. Ele vê que aquele que está diante dele, de fato, está interessado no filho dele e nele. Que qualquer outra discussão é absolutamente irrelevante diante da opressão humana, da perda de volição humana, da perda da consciência humana, da perda da independência, do livre-arbítrio, da autodeterminação, do ir e do vir, da perda de vontade de viver. Tudo mais era irrelevante, como sempre foi para Jesus. Então o homem é despertado pela compaixão. Quando Jesus pergunta desde quando, o homem começa a ver que ele está diante de um ser de compaixão. E quando Jesus responde a ele, se podes, tudo é possível ao que crê, ele se enche de mais certeza ainda de que aquele que está diante dele não está medindo nem disputando nada com ninguém, nem esperando nada de ninguém, nem com super expectativas acerca de quem quer que fosse. Ele apenas diz, com todo carinho maduro, se podes, tudo é possível ao que crê. E o pai do menino imediatamente exclamou com lágrimas, eu creio, eu creio, eu creio. Eu quero crer, eu creio. E no que falta em mim, ajuda-me. Ajuda-me na minha falta de fé. No que falta em mim, eu creio, eu creio. Eu estou crendo em Ti. Mas ajuda em todos os gaps e lacunas. Ser o meu complemento, ser o justificador da minha pouca fé, ser o complementador da minha ausência de fé, ser o meu justificador em graça da fé que em mim ainda não se desenvolveu, mas tem misericórdia de mim e ajuda-nos. Ajuda-nos, é a ênfase do homem o tempo todo, ajuda-nos. Tira-nos daqui e ajuda-nos. Vendo Jesus, que a multidão começava a achar tudo aquilo um grande show de amor estranho, na presença de um demônio ignorado. Essa conversa humana toda, a prevalência da temática humana sobre a temática demoníaca é absoluta aqui nesse texto. Primeiro vem o homem, a história do homem, depois vem os diagnósticos. Quando vem, se vem. E o último da fila é o demônio. Primeiro é uma viagem entre humanos, com compaixão, com misericórdia, com fé carinhosa, que engravida de esperança. Então, Jesus, quando chega a multidão curiosa, a multidão que distrai o tema, ele então repreendeu o espírito imundo, dizendo-lhe, espírito mudo e surdo, eu te ordeno, sai deste jovem e nunca mais tornes a ele. Essa é uma ordem. Tira todas as causas espirituais, psicológicas, que causaram aquela abertura, aquele entrar demoníaco opressivo na mente do jovem, e agora fecha. Como diz o Apocalipse acerca dele, posteriormente, ele é aquele que tem as chaves de Davi. Ele abre e ninguém fecha, ele fecha e ninguém abre. Nunca mais tornes a ele. Nunca mais
tornes a Ele. Ele vai viver o resto da vida com lucidez, com consciência, sabendo de si, se autodeterminando, escolhendo viver. Nunca mais tornes a Ele. Esse é o poder do Evangelho. Não existe nenhuma clínica psicológica, isso é uma heresia. Você, de uma pancada só, dizer, não, isso aqui está resolvido. Esse trauma está curado pelo perdão. Seu perdão está com isto. Ou isto agora nunca mais voltará a ti, porque tu entendeste essa verdade que vai se transformar em sol e escudo, em luz e defesa para sempre na tua vida. Quem tem esse poder? Que palavra opera isso? Que doutrina, como diziam os da sinagoga ao ouvirem Jesus pregar, que doutrina maravilhosa é esta? Que abre e ninguém fecha, que fecha e ninguém abre, que tem o poder de dizer, espírito surdo e mudo, sai deste menino e nunca mais tornes a ele. Esse é o poder que está para além de tudo e sobre o qual Jesus exclamou, se podes? Tudo é possível ao que crê. E clamando, agitando muito, saiu o espírito, deixando o menino como se estivesse morto, ao ponto de muitos dizerem, morreu! Mas Jesus, tomando-o pela mão, o ergueu e ele se levantou. E Jesus o despediu, leve ele em paz para casa. E Jesus mesmo entrou em sua casa e os seus discípulos lhe perguntaram, ali na Galileia, por que nós não podemos expulsar esse demônio? E Jesus lhes respondeu, esta casta não pode sair senão por meio de oração. Tudo que não havia entre vocês era oração. O espírito da oração tinha acabado, só havia o espírito da discussão, do debate. Como é que vocês vão expulsar diabo com diabo? Diabolos, o divisor, estando vós em estado diabolos, de divisão, de raiva, de ódio. Satanás não expulsa Satanás. Essa casta só sai pelo foco da oração do amor, da compaixão, da empatia. Qualquer casta e castas arraigadas estremecem na presença do amor.